Oi, peregrina, que alegria ter você por aqui. Eu sou a Mari Baroni, criadora aqui do Peregrinas, e esse aqui é o lugar pra gente crescer juntas no conhecimento de Deus, nessa jornada da gente poder se parecer ainda mais com Cristo. Então seja muito bem-vinda a esse espaço aqui e não deixa de se inscrever, isso significa muito pra gente. Pra esse primeiro papo, a gente tá começando aqui no canal uma série sobre disciplinas espirituais. Cada semana a gente vai lançar um episódio pra que a gente complete essa série e que a gente possa crescer juntas nessas disciplinas. E hoje eu queria te convidar pra gente se aprofundar nesse assunto com mais atenção. Vamos juntas? Você provavelmente já ouviu falar, pelo menos no último ano, né, sobre esse tema das disciplinas espirituais, e elas são tão importantes pra gente, peregrina, que elas são convites pra que a gente se conecte com Deus ao longo do nosso dia, pra gente colocar os olhos no Senhor enquanto a vida acontece. Se a gente for no dicionário entender um pouquinho mais sobre a palavra disciplina, a gente vai perceber que ela tem muito a ver com controlar a si mesmo pra se submeter em obediência e organizar o seu comportamento pra aquilo que importa. Então, de uma forma muito simples, as disciplinas espirituais é aquilo que vai nos ajudar a prestar mais atenção em Deus, a ouvir o nosso Deus, estar conscientes da sua presença. Em especial hoje, que a gente é cercada por tantos convites, que a gente tem uma agenda tão cheia de afazeres, de tantos ruídos, a gente tá tão ocupada, tudo tão corrido. As disciplinas espirituais, elas se fazem muito importantes. Se a gente ignora elas no nosso dia a dia, a gente vai perder as coisas de Deus de vista. No Salmo 119:37, o salmista diz: "Desvia os meus olhos das coisas inúteis e me faz viver nos teus caminhos." Eu amo esse salmo e eu acho que essa é uma oração pra gente fazer justamente nesse século que a gente tá vivendo. Deus, no meio de tantas coisas que eu sou bombardeada, no meio de tanto entretenimento, tantas coisas que roubam e que lutam pela minha atenção, desvia os meus olhos das coisas inúteis. E é exatamente aqui que as disciplinas espirituais entram, vão fazer muita diferença na nossa jornada de se parecer mais com Cristo. Na correria do dia é muito fácil a gente perder os olhos de Deus, a gente perder a nossa atenção de quem Ele é e do que Ele tá fazendo. E isso afeta tanto o nosso espírito, como a nossa mente, e até mesmo os nossos relacionamentos. Nos tornamos cristãs imaturas, que são engolidas pelas ansiedades, pelas mentiras desse século. E eu acho que o mais sério é que a gente acaba se tornando cristãs, que têm acesso a tantas coisas especiais e incríveis na pessoa de Cristo, mas que simplesmente não vivem nem acessam essas verdades. Justamente por estarmos distraídas, nos tornamos mulheres fracas, com um espírito inquieto e com uma alma abatida. E eu tô muito animada pra gente começar a falar exatamente sobre isso aqui, pra dar esse chacoalhão na nossa vida, sabe? Eu acho que essa é uma jornada da gente olhar para os nossos dias e encontrar o Senhor. Abrir aí os nossos olhos, as nossas consciências de que o Senhor anda no meio da nossa rotina, no meio dos nossos dias. E aí, para vocês entenderem de uma forma mais prática, deixa eu contar para vocês quais são, afinal, as disciplinas espirituais que a gente mapeou. Óbvio que isso aqui não é uma lista fechada, mas eu acho que as principais eu coloquei aqui no meu rascunho. A primeira delas é uma vida de oração, e a gente vê muito isso na pessoa de Cristo, em especial nos evangelhos, como ele se retirava para orar, para conversar com Deus, para ter um relacionamento com Deus, e os discípulos pediam isso para Jesus, né? Nos ensina a orar, porque a gente vê você conversando com o Pai, e essa é uma vida que eu anseio aprender. E aí uma segunda disciplina espiritual é a leitura e o estudo da palavra. A gente poder crescer em uma teologia saudável e ajustar as nossas lentes de acordo com quem Deus de fato é e não aquilo que eu crio ou que eu imagino que Ele seja. Uma terceira disciplina aqui é a meditação e a memorização, ou seja, fazer a palavra habitar dentro dos nossos corações. Uma outra disciplina é a solitude e o silêncio, e como essa disciplina é uma das mais importantes na nossa jornada cristã e uma das mais difíceis hoje, se permitir ficar em silêncio e se retirar para ouvir não só o barulho que está dentro de você, mas aquilo que Deus está falando. Uma outra disciplina espiritual muito importante também é o serviço, né? Servir uns aos outros, com seus dons, com a nossa generosidade. Uma outra disciplina muito especial aqui é a comunhão uns com os outros. E eu acho que dentro dessa disciplina a gente já pode puxar a hospitalidade e também a confissão de pecados. Na sistemática do Bonhoeffer, ele vai dizer que a comunhão piedosa não permite que alguém seja pecador.
Ou seja, é no meio da comunhão, é no meio do partilhar de uma vida comum com outros irmãos que a gente se santifica. E aí a gente tem outras disciplinas como o jejum, o descanso. O cansaço, ele não é um pecado, mas quando a gente vem de uma rotina extremamente exaustiva, isso afeta muito a nossa vida espiritual e rouba a energia necessária pra gente crescer em santificação. E aí, peregrino, agora que você já entendeu o que são mais ou menos as disciplinas espirituais, eu queria te dar algumas dicas muito importantes sobre esse processo para que as disciplinas espirituais, elas não virem mais um peso ou um checklist na sua agenda inalcançável. E eu acho que a primeira dica é a gente sempre ter a consciência de que todas as nossas agendas, elas pertencem a Deus, né? Sem Deus não tem agenda, não tem vida, não tem existência. Então Deus, ele não é mais um check da nossa agenda. Na verdade, ele é a agenda, ele é a própria vida. Quando a gente muda essa perspectiva, fica muito mais fácil a gente ter essa consciência de não é Deus que é inserido na minha história, mas eu que fui inserida nessa grande história de Deus, o Criador de todas as coisas. E mesmo sendo esse Deus transcendente, esse Deus que é grande, que é criador de tudo que a gente vê, ele ainda assim é um Deus imanente, um Deus que deseja que a sua criação se relacione com ele. Então a gente troca a oração de Deus, faz parte da minha agenda, sabe? Faz parte daquilo que eu planejei, abençoa isso aqui. E a gente começa a orar o seguinte: Senhor, obrigada, porque você me incluiu na sua agenda. Obrigada porque esse é mais um dia que o Senhor fez. Deixa eu te ouvir, Jesus. Deixa eu te ver andando sobre esse dia que você criou. E uma segunda coisa aqui, quando a gente pensa nas disciplinas espirituais, peregrina, que a gente precisa abrir mão, é de ter aquela rotina muito perfeita. Muitas vezes a nossa rotina não vai ser perfeita, as coisas vão sair do nosso controle, da nossa agenda perfeita, né? E a gente precisa aprender a amar o Senhor, mesmo nesses dias que nada dá certo. Teresa d'Ávila vai falar muito sobre isso. Em um dos escritos dela, ela estava na cozinha, com uma frigideira na mão, e ela foi tomada pela presença de Deus enquanto ela cozinhava, no meio da bagunça da cozinha. E aí ela fala assim, que situação estranha para ser arrebatada por Deus. Afinal, não era um momento de oração, nem se estava no meu sossego das leituras bíblicas, mas na agitação da cozinha. Contudo, ao voltar a mim mesma, eu justifiquei às minhas filhas que em meio às panelas também anda o Senhor. Acho isso muito especial porque ela entendeu o que Paulo quis dizer quando ele falou que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça isso para a glória de Deus. Faça isso para Deus, com Deus. E eu acho que o cerne, assim, quando a gente pensa sobre ser intencional nas disciplinas espirituais, é justamente ampliar essa nossa consciência da onipresença de Deus, sabe? Esse Deus que está em todos os espaços, esse Deus que preenche o universo com a sua presença, com a sua beleza, com a sua santidade, esse Deus criador de todas as coisas e esse privilégio de poder contemplar Ele andando no meio das nossas rotinas. Viver consciente de que Deus está aqui, agora, que a santa presença dele enche o mundo, muda não só os nossos momentos mais espirituais, mas também a nossa jornada em casa, no dia a dia, no trabalho, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente pensa sobre quem nós somos e sobre quem ele é. Então, pra gente memorizar isso, o alvo das disciplinas espirituais é que a gente ame mais a Deus. É sobre disciplinar a nossa consciência a buscá-lo dia após dia. Não se engane, peregrina. Deus, ele não precisa de nós pra nada, mas nós somos totalmente dependentes dele. E mesmo ele não precisando de nada, a gente alegra ele quando a gente glorifica e o busca. Isso é muito especial sobre esse Deus que a gente serve, né? E eu sei que é um papo de agora, essa questão da disciplina espiritual, mas desde os primórdios da história do povo de Deus, as disciplinas já estavam ali. Com Adão e Eva acontecia na virada do dia, quando o Senhor descia e eles caminhavam junto com Deus, contemplando, provando da presença de Deus. E óbvio que depois da queda isso fica muito mais difícil, muito mais complicado, mas ainda assim, durante toda a história, né? E eu acho que essas disciplinas, elas são muito vistas também na pessoa de Cristo. Cristo, ele se retirava para orar, então ele cultivava essa disciplina do silêncio e da vida de oração. Ele se retirava para jejuar, o zelo dele pela casa de Deus, servindo em humildade
humildade, em simplicidade. Então, as disciplinas espirituais, elas são ferramentas que as próprias escrituras fornecem para o cristão como uma forma da gente amar mais a Deus. Porque aquele que o ama obedece aos mandamentos, aquele que o ama segue e caminha nos seus caminhos. E um dos caminhos mais saudáveis para uma vida que brilha, né? É uma vida viva, de verdade, é uma vida que é regada por essas disciplinas. Eu sei que às vezes muitas de nós, a gente ouve essa palavra disciplina e a gente até arrepia, assim. Nossa, é tão chato, é tão maçante essa liturgia de seguir regras, mas quando a gente descobre o deleite que existe numa vida que se organiza, é muito especial, porque são regras que nos dão clareza de como andar. Muitas passagens, né, inclusive eu tava meditando em Efésios 5, é uma das minhas passagens preferidas, que Paulo fala, ei, desperta, ó tu que dormes, né? Desperta, não vivam como tolos, mas como sábios, entendendo o tempo que vocês estão. Existe um convite para que a gente não caminhe como pessoas que dormem, mas para que a gente desperte, para que a gente tenha uma vida de uma atenção que é plena. Eu acho que tem muita coisa ainda pra gente conversar sobre as disciplinas espirituais, claro, mas de começo, pra gente ter uma introdução, é basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês, de vocês voltarem o seu coração, os seus olhos e a sua mente e serem intencionais em cultivar esse lugar na vida de vocês diária. Muito animada pro que vem por aí, não deixa de se inscrever e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, peregrina. Tchau, tchau.